E aí, peoples, vamos ou não? Sejam bem-vindos ao Clube do Lubinha. Eu sou o Lubinha Lubes e eu estou de volta em 2020 para trazer mais conhecimento, conteúdo, entretenimento, diversão, risada para vocês aí. E no vídeo de hoje já vamos começar com um assunto aí que tá dando o que falar, já tem um tempinho que tá nos trend topics aí no Twitter, na televisão, nas rádios, que é sobre uma possível terceira guerra mundial. Chega mais! Bom, como você já viu aí no comecinho, hoje nós vamos falar da temível aproximação ou da temível aí possibilidade de acabar surgindo aí, estourando uma terceira guerra mundial. Para quem não sabe, o que eu acho muito difícil, não está sabendo do que está acontecendo, né? O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu lá junto com o seu conselho de guerra explodir um cara. Como é que é o nome do cara? Ai, gente, o nome dele é difícil pra caceta. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, decidiu lá junto com o seu conselho de guerra recentemente explodir um caboclo lá no Irã chamado Qasem Soleimani, não sei como fala esse nome iraniano. É o quê? Um general do exército iraniano lá. E segundo o que estão falando aí, né, ele é o segundo cara mais poderoso e influente do país. Isso gerou uma repercussão muito grande. Além do mais, porque o Donald Trump foi lá nas redes sociais e assumiu a autoria do ataque. E então começou-se um bafafá de terceira guerra bem no começo aí de 2020, quando todo mundo achando que 2020 seria o ano da virada, o ano de sucesso para todo mundo. A gente recebe esse baita balde de água fria aí. Segundo Donald Trump, essa atividade, essa explosão do caboclo lá do Qasem Soleimani foi justamente para tentar evitar uma guerra. Ele explodiu o comboio, o carro onde esse general estava lá, mas não tinha um intuito nenhum de provocar uma guerra ou uma terceira guerra e tal. Mas, como a gente sabe, né, pessoas são complicadas, política mais complicada ainda. O Irã, os iranianos lá, os poderosos do Irã, não aceitaram isso. Não, claro, né, quem vai aceitar? Você vai lá e explode uma pessoa e quer que todo mundo lá do seu país, pode ser a segunda pessoa mais influente do seu país, e quer que lá todo mundo aceite de uma boa, fala, não, beleza, você fez certo, vida que segue. É claro. Não, isso não aconteceria. Então o Irã começou a trazer aí várias séries e falar muita coisa, falar de retaliação aos Estados Unidos, que isso não ia ficar barato, que eles iam cobrar a morte desse general, porque esse general, inclusive lá no Irã, ele é visto até como um herói de guerra. Então ele é muito poderoso e tem uma relevância, uma importância muito grande para o país. Então o Irã falou que ia ter retaliações e aí, enfim, todo mundo começou a terceira guerra, mas eu fui ali, pesquisei, estudei um pouco sobre o assunto para ver se realmente existe essa possibilidade. Será que realmente vai estourar uma terceira guerra mundial aí? E pronto, acabou tudo, estamos todo mundo lascado. Melhor a gente viver cada dia como cada dia como o último dia de nossas vidas? Não. Now the world don't move to the... Eu particularmente não acredito que isso vai gerar uma terceira guerra mundial, porque para gerar uma terceira guerra mundial a gente teria que envolver muitas potências. E nas minhas pesquisas aí que eu fui pesquisar para formar e trazer o conteúdo para vocês, eu li muitos estudiosos de política internacional falando que da baixa possibilidade disso gerar uma terceira guerra mundial. Obviamente e infelizmente isso é uma coisa que não vai ficar barata, porque o Irã com certeza vai cobrar. Inclusive essa semana aí eles já andaram até atacando bases militares dos Estados Unidos lá. E o Donald Trump essa semana até fez um pronunciamento na TV
falando que os ataques iranianos nas bases militares lá não tiveram nenhuma baixa, então ele não ia fazer nenhuma medida de contra-ataque e nada disso. Tudo que ele vai fazer agora são apenas restrições comerciais, que ele já está aplicando. Ele vai aplicar restrições comerciais mais severas ainda. Se fosse para estourar uma terceira guerra mundial, a gente teria que ter envolvimento aí de grandes potências mundiais, né? De grandes países aí que estão no topo aí entre os grandes, e o que não é o caso. Primeiramente, o Irã, ele é um país de relevância, ele tem uma relevância regional, então ali no Oriente Médio ele é um país muito grande, muito importante, mas ele não tem uma dimensão global, ele não tem uma relevância global para que causasse uma terceira guerra, esse conflito entre Estados Unidos e Irã. Mas existe alguns aliados ali do Irã, como União Soviética, Europa, alguns países importantes da Europa ali têm comércio com o Irã, têm os seus interesses locais lá no país. Então isso, se eles resolvessem tomar as dores, resolvessem partir para frente, partir para cima, aí sim poderíamos ficar preocupados com a possível terceira guerra mundial. Mas ainda é muito cedo para falar de estourar ou não estourar. Acredito assim que não vai ter terceira guerra, isso é uma coisa de 99% de chance de não ter, na minha opinião. Até porque os grandes países que apoiam o Irã, as grandes potências que apoiam, que estão ali envolvidos, têm seus interesses comerciais lá nos territórios iranianos, eles já pediram paz, pediram para resolver isso com muita cautela, não agravar mais a situação, para ser tudo resolvido na base do diálogo e do comércio. Então, assim, Alemanha, União Soviética, eu nem sei se União Soviética ainda existe, gente. Nossa, eu sou péssimo em geografia. Mano, você tem demência? Mas, enfim, Alemanha, os países europeus, China já falou que não vai se envolver, que não tem interesse nisso. Então tá ali uma briga entre Estados Unidos e Irã e as outras grandes potências mundiais ali, estão tentando evitar que esse conflito se alastre e gere alguma coisa maior. Então tá todo mundo pedindo calma e tranquilidade, vamos resolver no diálogo aí, galera. Todo mundo errou, mas vamos tentar resolver no diálogo como pessoas civilizadas que somos. E tá nesse patamar aí dessas questões de terceira guerra mundial. Como eu já tinha falado, se realmente países europeus, Alemanha e outras grandes potências mundiais tivessem tomado as dores, se tivessem condenado e fosse, aí sim a gente podia ficar preocupado. Mas por enquanto aí é só um conflito, vai haver sim retaliação, infelizmente o Irã provavelmente vai retalhar e atacar alguns pontos aí estratégicos, algumas coisas de certa relevância para os Estados Unidos, e vai ficar nisso, provavelmente vai ficar nisso, nessa guerra entre Estados Unidos e Irã e as outras demais potências tentando aí evitar que tudo se alastre. Eu particularmente acredito que se estourasse uma terceira guerra mundial, para essas grandes potências não haveria assim não seria importante ou não seria bom para essas pessoas, porque a gente teria muitas baixas, mexeria no comércio, teria que começar todo vamos dizer assim, um novo progresso, porque se a gente for olhar na história, guerra é uma coisa que acaba com o país, acaba com a economia, acaba com o mundo de uma forma geral, porque desestabiliza todo mundo e todos. Então, assim, eu acho que as grandes potências não veem uma guerra como uma coisa para solucionar um problema, vamos guerrear e depois ver, não, porque muita gente já está aí muito bem desenvolvido, principalmente esses países de primeiro mundo, eles pensam muito no comércio, nas suas economias, nos seus cidadãos, então acho que eles não vão querer envolver numa coisa que massacra um país de uma forma tão agressiva. Não podemos deixar de falar também do nosso país, né? O Brasil aí
Hoje ele é um dos grandes exportadores de minério, então seria um país de certa, se caso houvesse uma guerra, seria um país de certa relevância aí para financiamento de guerra. Afinal, guerra usa-se bala é feita de metal, armas são feitas de metal, então teria que ter aí precisaria de mais metal aí para financiar a guerra, fazer mais munição e fazer mais armas. Mas, graças ao bom Deus, o nosso presidente Jair Bolsonaro... Jair Bolsonaro, ele tá quietinho na dele, não tá querendo se envolver muito. E também, se for o nosso presidente, provavelmente, se ele fosse se envolver, ele provavelmente ficaria ali, né, do lado do Donald Trump, já que eles são coleguinhas, amiguinhos. E aí eu não sei o que seria de nós, na verdade, porque entrar numa guerra aí, o nosso país, não sei se seria bom, temos muitas coisas a perder, mas ainda bem que o Jair Bolsonaro tá quietinho na dele. Mas parece aí que saiu nas redes sociais dele aí que ele tem um apoio ali, né, aos Estados Unidos. Inclusive o Irã soltou uma nota exigindo explicação do Brasil sobre a declaração do Jair Bolsonaro que apoiaria os Estados Unidos numa possível eventual guerra. Mas é isso, eu não acho que isso vá se alastrar mais. Infelizmente vai ter perdas para os Estados Unidos, para o Irã, vai abalar o mundo aí de alguma forma, porque todo mundo vai ficar meio receoso. Mas se o Irã tentar e continuar aí nessa ideia de guerra, de retaliação, pode ser que ainda as coisas virem um pouco contra ele, porque muitos países têm retirado seus soldados lá dos territórios iranianos. Já aconteceu alguns ataques de bombas que derrubou um avião aí recentemente. Não tenho certeza e nem estou afirmando aqui que foi o Irã que derrubou esse avião, mas vi algumas coisas falando que o míssil derrubou um avião recentemente, matou 200 e poucas pessoas. Não é certeza, não tenho certeza disso. Então assim, se o Irã começar a atacar todo mundo, aí as coisas podem piorar e todo mundo virar ainda contra o Irã. Inclusive o Donald Trump pediu para que as grandes nações, as grandes potências mundiais aí cobrem o Irã, para que o Irã pare com essa ideia de financiar terrorismo, que eles não podem mais aceitar esse tipo de coisa no mundo moderno e civilizado que temos. Bom, então é isso, né? Eu acho que não teremos terceira guerra, teremos apenas conflitos entre Estados Unidos e Irã, e não vai passar disso. A gente pode continuar vivendo nossas vidas aí pacatamente, aí, tranquilos, e lutando dia após dia para sermos pessoas melhores. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo, compartilhe com os amigos, comente aí o que você está achando de todo esse bafafá de terceira guerra mundial, se inscreva no canal e me siga aí nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aí embaixo. Beleza? Fiquem com Deus. Fui!